77. Então, aforismo 77 do Evangelho Gnóstico de Tomé. Aqui, Sananda Jesus vai fazer uma comparação do que é o reino. E nós sabemos que o reino, quando ele falava de reino, ele não estava se referindo a um lugar físico, né, como a cristandade ocidental passou a considerar que o reino seria o reino do céu, ou seja, um certo lugar onde as pessoas irão depois da morte, se tiverem méritos, se seguiram a certos padrões comportamentais, se foram fiéis a certas instituições. Veja como os ensinamentos de Jesus foram pervertidos. Porque ele nunca falou de nenhum lugar físico, nenhum lugar geográfico. Ele nunca falou desse reino do céu, que é um lugar para poder acolher aqueles que vão ser salvos, em detrimento daqueles que não vão ser salvos e vão para um tal de inferno, para serem castigados para a eternidade. Que crueldade, que coisa insana. Então, quando Sananda Jesus falava do reino, ele estava falando de uma condição interna, de uma condição consciencial, de um estado de ser. De uma frequência vibracional, se quisermos até mesmo assim nos colocarmos. Então o reino está dentro, e ele mesmo dizia, o reino está dentro, não está fora. Então o reino não depende do tempo, não depende do espaço. Eu entro no reino aqui e agora. Se eu mergulho na minha essência, se eu manifesto a plenitude da minha centelha divina, daquilo que verdadeiramente sou. Então ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer o seguinte: o reino é semelhante a um negociante que possuía muitas mercadorias. Imaginemos um grande comerciante, né, que negocia inúmeras mercadorias. No tempo de Jesus, os mercadores eram homens ricos. Por quê? Porque geralmente, por exemplo, José de Arimateia, que foi um grande protetor de Jesus, era um grande comerciante. Ele era dono de frotas de animais de carga que faziam comércio pelas rotas conhecidas. Existiam muitas rotas no tempo de Jesus. Talvez a mais famosa delas seja a Rota da Seda. Mas existiam muitas rotas, né? Rotas que vinham do sul da Europa, que passavam pelo Oriente Médio e que ia até o Extremo Oriente, né? Então, existiam comerciantes que eram donos de animais de carga, né? Camelos, jumentos, né? Que estavam constantemente transitando por essas rotas, trazendo mercadorias de um lugar distante a outro, né? E, obviamente, lucrando com a venda destas mercadorias. Né? É preciso essa contextualização para entender do que Jesus está dizendo. Né? Então ele está falando desses negociantes. Né? E, obviamente, que quanto maior o leque de mercadorias que possuía um negociante, maior as possibilidades de lucro. Né? Porque atendia a maiores demandas ou as maiores necessidades das pessoas, da população. Então ele diz: o reino é semelhante a um negociante que possuía muitas mercadorias. E obviamente era um negociante rico. Achou uma pérola, ou seja, uma única pérola. E, sábio como era, vendeu todas as mercadorias e comprou essa pérola única.
Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá onde as traças não se aproximam para comê-lo, nem os vermes o destroem. Obviamente, quando ele fala desse locus aqui, ou seja, aquele lugar, né, que as traças não se aproximam e os vermes não destroem, ele está falando do lugar de eternidade, ou seja, do lugar fora do tempo, do lugar fora do espaço, da essência divina. Né? Mas vamos lá. Qual que é a imagem aqui construída? De um homem que tinha muitas mercadorias, inúmeras mercadorias. Mas um dia ele descobre uma mercadoria que é absolutamente mais preciosa que todas as demais mercadorias. E mais, que uma vez possuindo essa mercadoria, todas as demais mercadorias se tornam supérfluas, se tornam desnecessárias, se tornam bagatelas. É isso que Jesus chama de a pérola única. Né? E quando você encontra essa pérola única, se você é sábio, você vende tudo que você tem para comprar essa pérola. E para ficar só com ela, porque ela basta. Eu sei que vocês já entenderam de que Jesus está falando. Porque está claro. Está claro. Está claro. Veja quantas mercadorias espirituais nós temos. Porque nós somos negociantes de alma. Nós vivemos o tempo todo fazendo negócio, comércio com Deus. Vivemos ou não vivemos? Sim, vivemos. Estamos o tempo todo fazendo comércio com Deus. O tempo todo. Então nós temos muitas mercadorias espirituais. O que são nossas mercadorias espirituais? Os nossos conceitos ideológicos, as nossas crenças. Veja como que nós somos cheios de dogmas, cheios de verdades prontas, cheios de crenças. E sempre julgamos que a nossa crença é superior a de todos os demais. Sempre julgamos. Então nós estamos com nossos armazéns cheios de mercadorias, que são os conceitos, são as crenças, são as dogmatizações e os dogmatismos, são essas verdades prontas que nós compramos e aceitamos e guardamos em nossos armazéns. Mas de repente, em algum momento nós percebemos a pérola única. E por que não é duas pérolas? É uma só. Porque a verdade é una. Aqui é o princípio da unicidade. É a visão da unicidade. É o princípio monista. Lembra lá no Vedanta, quando a gente estuda o monismo? Essa é a pérola única, ou seja, não há duas coisas, há uma única. Essa é essencial. É aquele diálogo de Jesus na casa de Marta e Maria, enquanto Marta, martiana que era, estava correndo de um lado para o outro para atender aos afazeres, e brava com Jesus porque não mandava Maria a ajudá-la. Maria, por sua vez, ficava aos pés do Mestre, bebendo da sua luz. E Jesus disse claramente para Marta: Marta, Marta, tu te impacientas com muitas coisas, mas somente uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Ou seja, Maria descobriu a pérola única. E tendo descoberto a pérola única, ela abriu mão de
todas as outras mercadorias espirituais ou pseudo-espirituais. E o que é essa pérola única? O que é esse algo que, uma vez encontrado, não mais nos pode ser tirado? Essa é a pergunta. Porque nós temos muita religião. Muita religião. Mas quase nenhuma religiosidade. E religião e religiosidade são coisas absolutamente distintas. Porque toda religião é externa. E toda religiosidade é interna. É do ser com o próprio ser. E é aí que está a pérola. A pérola é o princípio da iluminação, é o princípio do despertar. E uma vez que você percebe essa unidade, essa essência una, esse princípio unitário de todas as coisas, sendo Deus em Deus, você abre mão de todos os conceitos. Todos os conceitos, todos os ismos. Você já viu como nós nos apegamos aos ismos? Catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbandismo, budismo, hinduísmo. É muito ismo. Então, quando você percebe a pérola, você vende todas as suas mercadorias dos seus armazéns conceituais, porque o somatório de todas as mercadorias possíveis ainda é inferior à pérola única. A pérola única tem supremacia. Porque todos os tesouros derivam dela. Olha, Shiva Jesus está dizendo algo muito específico. Ele está dizendo, saia da pluralidade, venha para a unidade. Perceba onde está a unidade. E uma vez que você perceba onde está a unidade, dispense toda a pluralidade. Dispense toda a diversidade. E se fixe na unidade, porque a unidade é Deus. Entendem? Como era necessário que as pessoas que se dizem cristãs entendessem essa palavra, essa parábola de Jesus, essa metáfora de Jesus. Por que, me pergunto eu, ou nos perguntamos nós, essas coisas não são ditas nas instituições ditas cristãs? Por que Jesus segue sendo um grande desconhecido? Por que tantas pessoas dizem seguir Jesus, mas ninguém conhece Jesus? E há de chegar o tempo, e esse tempo é agora, em que aquilo que esteve oculto precisa ser revelado. Porque esse planeta lar que nós estamos sendo hospedados temporariamente, ele precisa sair de uma zona de obscuridade, de um grande lacre de ignorância, lacre esse que precisa ser rompido para abrir as portas para uma nova terra.
E o padrão vibracional da nova Terra é um padrão vibracional consciencial. E não racional dogmatizado. E nesse momento, a hierarquia dos mestres do amor-sabedoria estão cada vez se aproximando mais daqueles que realmente querem buscar por isso. Daqueles que realmente já vislumbraram o tesouro insofismável da pérola única. E essa hierarquia dos mestres do amor-sabedoria estão envolvendo essas pessoas. Estão diluindo todas essas estruturas arcaicas, todo esse religiosismo estéril que não leva à revelação, que não leva à casa do Pai. E com uma grande força, com uma grande potência vibracional, está como transmutando todas as nossas células. Sim, porque cada célula do nosso corpo também é inteligente. Para que possa se estabelecer um novo padrão vibracional que possa confirmar a luz do nosso ser, que possa presentificar o espírito aqui em terra. Porque assim como a matéria precisa se espiritualizar, o espírito precisa se materializar. Esse planeta precisa ser luz. Ele vive nesse momento ainda em transições de trevas, mas a luz tem que acordar. E a luz não acorda fora. A luz acorda dentro. Por isso que Shiva Jesus disse: aquele que caminha de noite, mas nele a luz, não tropeça. Porque o que nos faz ver a luz, enxergar o caminho, é a nossa luz interna e não externa. Não é aquilo que ilumina fora, mas aquilo que faz clarear dentro. E aquele que não se fixa na sua luz interna, que fica seguindo luzes externas, que precisa de luz que venha de fora para orientá-lo, ele não chega. Ele sequer percebe a pérola. Ele fica acumulando mercadorias em seus armazéns. E quanto mais mercadoria ele tem, mais rico ele acha que é. E não percebe o quão pobre ele está sendo. Porque ele nada tem. Enquanto nós não tivermos a pérola única, nós não temos nada. Nós não somos esses seres ricos que pensamos ter. Então, é preciso refletir sobre isto que Shiva Jesus aqui coloca com tanta ênfase. O reino é semelhante a um negociante que possuía muitas mercadorias. Achou uma pérola e, sábio como era, vendeu todas as mercadorias e comprou essa pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá onde as traças não se aproximam para comê-lo, nem os vermes o destroem.